Meu nome é Antônio Rondon, sou delegado de polícia aqui do 11º DIP. Bom, o primeiro ponto é a gente identificar quando o dano ele se torna crime, porque existe o dano culposo, que é aquele dano, por exemplo, no acidente de trânsito. Por que ele não é tipificado como crime? Porque o dano não teve a intenção do agente em provocá-lo. Então, quando o dano ocorre de uma maneira culposa, um acidente de trânsito, alguém que vai podar uma árvore e o galho da árvore cai no telhado do vizinho, esse tipo de dano não é encarado como um crime na nossa legislação. Ele é um delito civil, vai ser uma outra esfera que vai pedir o ressarcimento do dano. O dano só se torna criminoso quando o agente tem a intenção de provocar aquele prejuízo. Então, quando você me pergunta aí o que é um dano criminal, é o que está previsto no artigo 163 do Código Penal, quando o agente tem a intenção de prejudicar, de quebrar, de violar aquele objeto. É tipificado no artigo 163 e ele tem uns incisos. O artigo 163 diz que será dano quando houver a intenção do agente em provocar aquele prejuízo, e esse dano terá uma pena de 1 a 6 meses de detenção. Só que o dano ele pode se qualificar, ele pode ser um dano onde a pena será maior, que aí pode chegar até 3 anos de detenção. Quando o dano é praticado contra uma entidade, um bem da União, do Estado, do município, ou uma concessionária de serviços públicos, quando o dano é praticado contra esses bens, ele se torna mais agravado para a legislação criminal. Então a pena chega a ser de 3 anos de prisão. É um crime fiançável, doutor? Justamente por ter uma pena até 3 anos, a autoridade policial, no caso o delegado, ele tem a obrigação de arbitrar fiança. Então o agente ele pode pagar fiança e vai responder pelo seu delito em liberdade. Tem um valor estimado? Não, o delegado de polícia tem até um teto de R$100 mil para estipular como fiança. Acima disso, somente a autoridade judiciária, no caso um juiz. Mas no âmbito da delegacia, o delegado tem esse limite e ele tem que levar em consideração as condições do agente, né? Não é da cabeça do delegado que ele resolve arbitrar a fiança. Como um dano qualificado, são bens do Estado. No caso da delegacia de polícia, é um bem do Estado, do governo do Estado. Então, quando o dano é praticado contra esse bem, o agente vai responder por esse crime da maneira mais agravada, podendo receber uma pena de até 3 anos de cadeia. Fora isso, ele também vai ser processado civilmente para reparar aquele dano. E isso também pode envolver outros crimes. Por exemplo, se ele praticou o crime com mais outras pessoas, de 3 ou mais pessoas, além do crime de dano, ele vai responder também talvez por uma associação criminosa. Se aquele conjunto de pessoas estão em conluio com a unidade de vontades para determinar aquele prejuízo, eles poderão responder também por associação criminosa. De maneira geral, principalmente quando o dano é contra um bem público, o que mantém um bem público são os nossos impostos. Então a coletividade se torna vítima desses danos. Não só o proprietário, por exemplo, o exemplo que você citou numa depredação de uma delegacia de polícia. Não são apenas os policiais que atuam dentro dessa delegacia que vai sofrer esse prejuízo, mas a coletividade como um todo, porque o governo vai ter que restaurar esse bem e quem paga por essa restauração, no final das contas, é o próprio contribuinte, por meio dos seus impostos. A Polícia Civil ela tem um papel de investigação. A Polícia Civil é aquela polícia que atua somente quando o crime já aconteceu. Por isso que a gente atua normalmente sem farda, por ser uma polícia investigativa. Então, quando a gente recebe a notícia de um crime como dano, a gente inicia aqui as investigações para descobrir quem cometeu o dano, como ele cometeu e por que cometeu. Isso vai gerar um inquérito policial, se o dano for o dano qualificado, ou um termo circunstanciado de ocorrência quando o dano for um dano simples. Mas tendo a intenção do autor, tanto o dano simples quanto o dano qualificado é crime e a Polícia Civil vai instaurar o procedimento que vai para a Justiça para responsabilizar quem cometeu esse crime. Se nós encontrarmos o agente naquele momento em que ele está praticando o crime específico, o dano ele vai ser preso em flagrante. Caso contrário, uma pessoa tomou conhecimento que um determinado agente praticou um crime numa parada de ônibus. Ela vai noticiar esse crime aqui para a gente vai iniciar as investigações e vamos solicitar, se for o caso, um mandado de prisão da pessoa. Então, caso você tenha presenciado o cometimento desse crime, presenciou alguém depredando um bem público, você pode procurar a delegacia mais próxima da sua área ou então o Disque 181 da Secretaria de Segurança Pública. Em qualquer um desses meios, a polícia vai ser acionada, a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, e vai iniciar as investigações para que a gente chegue no autor desse delito.